Olá, galerinha. Vamos lá começar? Depois daquela atividade sobre os memes, que eu coloquei o nome gênero textual, eu pude perceber o quanto foi assustador para algumas pessoas, para a maioria da turma, inclusive, esse nome gênero textual. Parece que nunca ouviu falar, parece que era um bicho. E aí, claro, como eu estou conhecendo vocês, foi bom perceber isso logo, porque eu já planejo minhas aulas baseadas nesses diagnósticos, já que nesse início do ano letivo nós estamos diagnosticando, certo? Então, decidi trazer uma aula sobre gêneros textuais para vocês, para que a gente deixe de achar que gênero textual é um bicho e acabe descobrindo que é uma coisa mais simples do mundo, até porque está ao nosso redor. Vamos lá? Então, para início de conversa, observe os dois gêneros de textos abaixo. Esses dois textos abaixo. Eu tenho aí o texto 1, do jornal Estado de São Paulo, de 2011. E aí tem o título: Instituições de ensino superior mal avaliadas terão 50 mil vagas cortadas. E aí tem algumas imagens, algumas tabelas. O texto 2, bolo pudim de chocolate. E aí tem a receita e o modo de preparo, os ingredientes e o modo de preparo. Antes de iniciarmos nossa aula, é importante saber que, primeiro, quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós o organizamos de acordo com a finalidade que ele terá. Quando a gente produz um texto, mesmo que a gente nem perceba, que não seja consciente, a gente o produz. E esse produzir não precisa ser um texto escrito somente, pode ser um texto oral, com um objetivo. Eu tenho um objetivo, um propósito com esse texto. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1, lá falando sobre as universidades, as faculdades mal avaliadas, tinha em mente uma finalidade comunicativa diferente de quem produziu o texto 2, que era uma receita. Os propósitos de quem produziu cada texto, é óbvio que não eram os mesmos. Quem produziu a matéria, diferente de quem produziu a receita. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos. O texto 1 foi extraído de um jornal, ao passo que o texto 2 foi veiculado originalmente num livro de receitas. Então, tudo isso é levado em conta para a gente falar sobre texto, sobre gênero textual. E aí a gente falou, em alguns dos pontos que a gente vai explicar um pouquinho aqui. Começando pela finalidade comunicativa. O que é isso? É aquilo que você quer comunicar. É o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, no texto 1, tem de informar quando escreve a página de notícia. Então, finalidade comunicativa é, basicamente, por que eu estou escrevendo esse texto. Qual é o meu objetivo ao escrever esse texto? O que é que eu quero ao produzi-lo? As situações e o contexto de produção se referem a quem produz o quê? Em que época? Para quem ler? Em que veículo vai circular? Jornal, revista, livro? Em que momento vai ser lido? Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido. E como influenciam, Quem escreve, para quem ele pensa em escrever, onde foi circulado esse texto, em que momento, em que época, tudo isso é importante. Justamente essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos que vimos sejam diferentes. Então, pela finalidade comunicativa e pelas situações e contextos de produção, os dois textos eles mostram características bem distintas. Modos de organização dos gêneros do texto. Dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal. E não é? A sociedade, o mundo em que vivemos, ao nosso redor, determina aquilo que a gente usa, de que forma a gente se utiliza da linguagem. Os textos têm características próprias, que são um produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. Linguagem verbal seria o texto escrito, mas como a gente já até discutiu falando sobre leitura, e os níveis de leitura, nem sempre um texto ele significa só pelo que escreve, só pelo que diz.
mas também por todo esse contexto, por toda essa carga de contexto não verbal. Como a gente viu ali, quem escreve, por que escreve, de onde escreve, enfim. Assim, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera-se que seja engraçada e que se possa rir dela. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela fomos procurar. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar, isto é, o tipo de texto. Então, o tipo de texto e gênero textual, só para a gente começar essa discussão, está em tudo que nós fazemos, em tudo que nós lemos, comunicamos. Então, se eu vou ouvir uma piada, o propósito é fazer rir. Se eu vou ler um jornal, o propósito é me comunicar, ou melhor, me informar. Reconhecemos muito bem as características dos gêneros de textos aprendidos na nossa convivência social na escola. Sabemos também como cada um funciona socialmente. E olhe que a gente tem muitos gêneros textuais que vocês não precisam nem que eu ou qualquer outro professor de língua portuguesa diga para vocês para que serve, qual é o propósito ou até mesmo reconhecer. E isso nos faz viver bem no nosso entorno social. Assim, por exemplo, não entramos num consultório médico e esperamos que o médico passe uma receita de bolo, certo? Não dá para entrar no consultório médico e esperar que aquele médico nos dê uma receita de bolo. Assim também, da mesma forma, como não procuramos no livro de receitas de bolo uma receita médica, né? Então, cada lugar, cada gênero textual induz essa produção e esse propósito e essa finalidade comunicativa. Vamos analisar isso aqui, ó, e ainda vai falar sobre os descritores da língua portuguesa. O texto 3. Alô? Quem está falando? Aqui é Júnior. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpe, então. Aqui nós temos uma pergunta que vai entrar o descritor 12 e 13. Vocês identificam esse gênero de texto? Qual é o gênero desse texto? Espero que tenham respondido aí, né? Que o gênero desse texto é uma ligação, uma conversa telefônica. Qual sua função na sociedade? Uma ligação telefônica, uma conversa telefônica, né? Uma conversa pelo telefone, oralmente. Serve para quê? Qual o propósito? Normalmente para se comunicar, para conversar com outra pessoa. Não é isso? O texto 4 aí. Cacunda. Substantivo feminino. Brás, costas, corcunda. Conhecem esse gênero? Espero que sim, né? Aqui é o gênero dicionário. Onde vocês o encontram? Na verdade, é um vocábulo, né? Onde vocês o encontram? No dicionário. Para que é usado? Para saber a classe gramatical que pertence à palavra e quais são os seus sentidos, os seus significados. Que tem uma proposta bem diferente do texto 2, do texto 3, né? Que é de comunicar, de conversar. Esse aqui é para que a gente encontre os sentidos da palavra, as suas composições. E o texto 5, cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Carlos Drummond de Andrade. Identificam o gênero do texto ao lado? Um poema, não é isso? Até a forma física do texto já denuncia de qual gênero nós estamos falando. Um poema, né? A estrutura em versos, estrofes. E qual é o propósito, a finalidade comunicativa de um poema? Diferente dos outros textos que nós vimos aqui, não existe uma finalidade comunicativa específica dos poemas. Os poemas podem significar, podem trazer mensagens, mas por ser um texto literário, a ideia e a proposta é brincar com as palavras, é encantar com as palavras. Nem sempre é significar alguma coisa. Então,
Nós vimos aqui 5 textos. Cada um desses 5 textos pertencem a gêneros textuais diferentes. Nas 3 perguntas realizadas anteriormente, vocês perceberam que a palavra gênero esteve presente? Essa palavra aqui foi um terror para vocês na atividade passada, inclusive. Pois bem, isso aconteceu porque sempre que usamos a língua é por meio de algum gênero, quer seja falando ou escrevendo. Vê como saber o que é gênero textual ou não saber não impede que vocês utilizem, até porque nós nos comunicamos através deles. Tudo que nós usamos para nos comunicar, seja falando, seja escrevendo, seja inclusive por meio de gestos, por meio de imagens, as figurinhas no WhatsApp, nós utilizamos gêneros textuais. Então aqui nós temos aula, aviso, carta, telefonema, receita e vários outros. Todas as realizações linguísticas se fazem com o uso dos gêneros. Tivemos exemplos da conversa telefônica, do poema e do verbete de dicionário. Na verdade, atualmente são quase incontáveis os gêneros que circulam na sociedade. São incontáveis porque alguns deixam de ser usados porque viram obsoletos, viram ultrapassados. Por exemplo, carta. Você raramente encontra alguém que ainda escreve carta. E aí novos vão surgindo para substituir esses passados. Veio o e-mail. Hoje são essas mensagens instantâneas pelo WhatsApp, por direct, de Instagram, de Facebook. E aí tudo vai mudando. Outros gêneros vão surgindo, outros deixam de existir ou não são mais usados, ou raramente são usados. Então não tem como contar quantos gêneros textuais existem, porque são muitos. Cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais, apesar das semelhanças entre alguns. Prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. Então, se existem vários gêneros textuais, significa dizer que cada um deles tem a sua especificidade. O que é isso? Cada um deles tem uma característica que você bateu o olho e você reconhece. Por exemplo, a receita lá do texto 2. Bateu o olho e você vê que a estrutura do texto já diz que é uma receita. Não precisava nem do nome. Tem lá ingredientes, modo de preparo. E aí tem os ingredientes mesmo e a forma de prepará-los. Você reconhece aquele texto pelo que ele é, né? Por uma receita. E o texto jornalístico normalmente vem aquela manchete, né? Aquele título enorme. E aí vem o texto corrido com alguns fatos, com algumas informações. Então, cada gênero textual, mesmo que alguns sejam bem parecidos, eles são diferentes porque eles possuem características próprias. É como, por exemplo, tem textos que são gêneros textuais diferentes, mas eles pertencem à mesma família ali. É como, por exemplo, quem tem irmão vai entender. Se você tem 1, 2, 3 irmãos, você entende que vocês são da mesma casa, da mesma família, dos mesmos pais. Então, tem características físicas e até de personalidade parecidos. Mas são pessoas diferentes. Têm a sua característica diferenciada. Assim também alguns gêneros podem fazer isso. Por exemplo, um gênero textual como reportagem, notícia, entrevista. Eles são gêneros diferentes, mas têm muitas características parecidas. Os gêneros de texto nascem das necessidades sociais com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet, que eu acabei de citar. E-mail, blog, Facebook, chat, Twitter agora, entre outros. O estudioso e filósofo russo Mikhail Bakhtin definiu os gêneros que usamos no nosso cotidiano como tipos relativamente estáveis de enunciados, elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana. Ou seja, são enunciados, textos que têm
características estáveis, ou seja, que tem, você pode mudar o conteúdo de uma carta, mas a estrutura de uma carta é a mesma para você identificar. Você pode fazer receitas de tipos de comidas bem diferentes, bem opostas, mas a característica do texto receita vai ser a mesma, certo? Então essa é a ideia, que a característica do texto seja a mesma. Facilitando o que disse o estudioso. Os gêneros de texto são considerados estáveis, pois eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos, para atender às necessidades comunicativas das pessoas. Foi o que eu disse anteriormente, que eu já citei, né? Alguns caem em desuso, não são mais usados porque viraram antigos, e outros surgem para repor, para substituir. Na atualidade, cada vez mais exige-se o domínio dos gêneros. Isso significa que a inclusão social depende, em parte, desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. Porque é importante não só saber características específicas de gêneros específicos, mas entender a ideia dos gêneros textuais. É porque, se nós não dominamos essas características, nós teremos problemas comunicativos na sociedade. Um exemplo básico. Desde o ano passado, as nossas aulas estão sendo assim, pelo computador, pelo celular, via YouTube, via WhatsApp, Google Sala de Aula. E aí vocês tiveram acesso aos números pessoais, aos nossos números pessoais dos professores. O WhatsApp, ele não é um gênero textual, ele é um canal de comunicação. E aí dentro dele vão ter diversos gêneros textuais. Vocês não recebem a figurinha? Não recebem fotos? Não recebem vídeos pelo WhatsApp? Vocês também recebem diferentes tipos de textos e gêneros textuais. Pode receber um poema, pode receber várias coisas. Então, quando a gente se comunica, seja em qualquer lugar, o WhatsApp é só um canal. Então, você precisa saber quais os propósitos comunicativos. Então, se você vai conversar com um professor, se você tem agora acesso a esse número do professor, por que você tem esse número do professor? Porque você está estudando. Então, quais assuntos você deve conversar com ele ou com ela? Assuntos referentes à aula, à escola, dúvidas, exercícios, dicas, certo? E a forma como a gente vai chegar para conversar, né? Imaginar que o professor tem vários alunos de outras escolas, de outras turmas, e é preciso que você identifique para que ele não tenha que adivinhar, não tenha que perguntar. Então, saber hoje se portar bem numa entrevista, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma anedota, elaborar resumos, resenhas, palestras e debates, são necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente. Então, resumindo tudo o que nós vimos aqui de enriquecedor, gênero textual são textos nas suas especificidades, bem característicos. Cada texto vai ter a sua característica, cada gênero textual vai ter um propósito comunicativo, uma finalidade comunicativa, uma situação, um contexto, uma estrutura física parecida. É só pensar, por exemplo, no poema. Só em olhar a gente percebe que é um poema, por conta dos versos, por conta das estrofes. Então, existem características físicas, inclusive, do texto, que fazem isso. Então, o alô da conversa telefônica, palavras, estrutura, propósitos comunicativos que caracterizam cada gênero textual. Então, gênero textual são textos com propósitos, com finalidades comunicativas específicas que a gente utiliza para se comunicar em tudo na nossa vida. Espero que não tenha sido tão complicado, que tenha dado para entender essa diferença, certo? Por quê? Foi importante falar isso porque nas próximas aulas vocês vão começar a produzir textos.
e aí eu vou escolher um gênero textual específico, explicar as principais características para que vocês possam escrevê-lo. Então é importante que vocês tenham entendido o que são os gêneros textuais, ok? Então, qualquer dúvida me procure no privado. Até a próxima!